que o Estado faz. Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. Olá! Com o objetivo de contrariar o impacto negativo no acesso à saúde por causa da pandemia de Covid-19, desenvolveram-se novas ferramentas digitais e reformularam-se técnicas de prestação de cuidados de saúde. Dentro do conceito de telesaúde, que entrou nas nossas vidas, surgiu a Fisiotelreabilitação, um projeto criado pelo Centro Hospitalar do Oeste, através do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, finalista do Prémio ISCTE Políticas Públicas 2021 na categoria Administração Central. É este o projeto que vamos conhecer neste episódio, numa conversa com os fisioterapeutas responsáveis. Mas antes, o João Costa e Silva explica o conceito. A pandemia de Covid-19 colocou o Serviço Nacional de Saúde sob pressão. Um dos maiores desafios foi dar continuidade à prestação de cuidados de saúde não relacionados com a Covid. O Centro Hospitalar do Oeste, com o projeto Fisiotelreabilitação, conseguiu continuar a prestar cuidados de saúde a utentes com patologias passíveis de serem tratadas à distância. O projeto desenvolveu-se através de uma parceria do Centro Hospitalar do Oeste com a Cleans, uma startup portuguesa que desenvolve soluções na área da saúde digital. Este parceiro tecnológico permitiu implementar um processo de reabilitação inovador para alguns tipos de patologia crónica do ombro, recorrendo à utilização de uma plataforma digital baseada em ambiente de videojogo. A nova abordagem terapêutica na área da fisioterapia teve como principais objetivos facilitar os cuidados de reabilitação e prestar cuidados de saúde personalizados através de um acompanhamento individual, seguro e confiável. Este projeto assume especial relevância com a pandemia Covid-19 pela necessidade de reduzir o número de utentes em circulação simultânea nos serviços de saúde, respeitando o afastamento social, a autonomia dos utentes e minimizando o risco de infecção. O que o Estado faz. Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. E para percebermos melhor o projeto de reabilitação à distância, connosco está a Leonor Adrião, é fisioterapeuta e coordenadora do projeto de Fisiotelreabilitação, e também o fisioterapeuta Paulo Clemente. Eles fazem parte do Centro Hospitalar do Oeste, da Unidade das Caldas da Rainha. Vamos primeiro a uma questão específica para se perceber depois o impacto. Este projeto de fisioterapia e reabilitação inovador que foi implementado tinha como destino pessoas com uma patologia específica. Porquê? Quem é que vai responder primeiro, a Leonor ou o Paulo? A Leonor, sim. Muito bem. Nós, na fisioterapia de Caldas da Rainha, acabávamos por ter muitos doentes de patologia crónica do ombro e que iam uma consulta para fazerem sessões de mesoterapia, para tirar a dor. Ora, é importante a funcionalidade para esses doentes. E então, quando veio a pandemia, pegámos justamente nesses doentes crónicos e para não ficarem suspensos, para fazerem a reabilitação, a fisioterapia à distância. Essa foi a base da necessidade. Sentiram essa necessidade de avançar com algo que pudesse chegar às pessoas mesmo em tempos de pandemia? Sim, até porque Caldas da Rainha acaba por ter uma população, até uma parte geográfica do Centro Hospitalar do Oeste muito dispersa, que vai desde a Lourinhã até à Benedita, e acabávamos por ter cerca de 300 mil pessoas em que poderíamos, não ficariam na primeira fase da pandemia para trás, conseguiríamos tratá-los à distância, em casa, e sem que eles fossem, por exemplo, para o serviço, haver contaminação, uma vez que eram doentes e de patologia crónica. Normalmente só utilizámos para esses doentes e na primeira fase só usámos realmente para a patologia crónica do ombro. E este projeto teve início exatamente quando? Tem ideia? O projeto começou antes da pandemia, com a nossa parceira Clinks, em janeiro de 2020. Acelerou-se o projeto mesmo, porque já pensávamos um pouco nisto, acelerou-se com a pandemia, não é? Com a vinda da pandemia. E depois, como tivemos o serviço, só estivemos a trabalhar para internamento, na parte exterior e ambulatório, começámos com esta plataforma, porque ajudámos a desenvolver a plataforma com a nossa parceira Clinks, começámos em setembro de 2020.
Já vamos falar sobre essa questão das parcerias. Paulo, como é que funciona exatamente esta reabilitação à distância? O que é que difere, por exemplo, do formato de uma videochamada comum? É assim, em primeira instância, porque na videochamada o fisioterapeuta tem que estar em contacto direto com o utente. E nesta questão nós estamos a falar num trabalho que não é direto. Ou seja, o utente faz os exercícios em casa através da plataforma e nós vamos ter acesso remotamente aos dados dos exercícios e da forma como ele executou. Portanto, não temos que estar ali num momento de estabelecer uma relação direta e a pessoa estar-nos a ver. Tem acesso àquela plataforma, realiza aqueles exercícios e posteriormente num portal dedicado, que é o portal do fisioterapeuta, nós temos acesso a um conjunto de dados que nos permite perceber o desempenho do utente. Mas há uma câmara, há um computador que depois estará a filmar a pessoa e o exercício? Sim, é através de um sensor não intrusivo, ou seja, é uma câmara que detecta movimentos e detecta apenas isso, o movimento que a pessoa está a executar. E isso depois é tudo transferido então para uma plataforma específica desenvolvida pela Clinx. E esse material é fornecido por vocês? Sim, o serviço da fisioterapia tem um conjunto de câmaras que são distribuídas aos utentes a título de empréstimo, sim, enquanto eles estão a executar o programa. Leonor, como é que se desenha um projeto destes? Como é que se consegue partir, entre aspas, do nada e consegue-se desenhar tudo isto e agarrar-se parceiros para entrarem neste projeto? A situação foi extremamente interessante. Esta parceira apareceu, são jovens que saíram do ISCTE, penso eu, e não sei se mais de alguma uma escola de engenharia, e que apresentaram na WebSmith 19, aqui, esta ideia de fazer fisioterapia à distância. E depois entramos em contacto isto no final de 2019 e depois começámos esta parceria no princípio de 2020 porque pensámos mesmo que os serviços muitas vezes estavam sobrecarregados com patologias crónicas em que estaríamos sempre o doente a vir aos nossos, a ficar a consumir e assim poderíamos ter benefícios socioeconómicos e que há para o próprio doente, porque acaba por poupar imenso em deslocações, para próprias entidades, para nós, porque nós não precisamos, como disse o meu colega Paulo, de estar em contacto com o doente. Ele leva um jogo para casa, vai ao nosso serviço, leva uma câmara e leva um jogo para casa e vai fazer em casa. Portanto, acaba por o próprio doente, pode fazer todos os dias e só lhe é cobrado 3 vezes, por exemplo, por semana. Esta ideia já vinha justamente de... É difícil trazer para o povo português realmente a gamificação e um jogo, mas depois percebemos que tínhamos muita gente, principalmente os jovens, que aderiram muito mais e que aderem lindamente às plataformas e que ajudaram os seus avós e algumas pessoas a fazer justamente isto. Portanto, foi mais nessa ideia de tornar a fisioterapia mais tecnológica, mais atrativa, não ser só irem sempre aquela ideia muito comum das pessoas se dirigirem aos serviços e fazerem sempre a mesma coisa, não é? A sua massagem, as suas coisas, forçar a equipas, às vezes estavam 20 pessoas a fazer a sua ginástica com as suas deslocações de um concelho, como já referi, em que realmente a parte de transportes de quilómetros que o doente não vai fazer e que vai poupar até de emissões de carbono para a atmosfera, isto já nos preocupava. Portanto, com a vinda da pandemia, desenvolvemos com eles porque não estava desenvolvida completamente a plataforma. E sim, achamos que temos um grande grupo de doentes de patologia crónica do ombro. E cada vez mais, até porque os computadores e estas coisas com as pessoas sentadas fazem muitas lesões a nível do ombro, que era uma coisa que cada vez há mais, temos mesmo muitos utentes para isto. E isso foi justamente a ideia de já não os colocar dentro do serviço a fazer sempre presencialmente e de uma forma rotineira. Porque estes doentes de patologia crónica do ombro não vêm e ficam tratados, voltam passado 6 meses, 1 ano. Então a ideia era fazê-los já fazer em casa e serem responsáveis pelo seu próprio tratamento. Paulo, em termos de tratamento, torna-se mais rápido o tratamento, mais lento, é igual? Consegue-se distinguir isso? Por acaso consegue-se distinguir. E isto não são dados muito, se calhar, concretos, mas como a terapeuta Leonor estava a dizer, os utentes voltam muitas vezes ao serviço. E muitas vezes, quando fazem um tratamento presencial, adotam uma atitude muito passiva. E a sua participação no tratamento, eles participam, mas participam com menor responsabilidade. E isso às vezes faz com que os tratamentos se alonguem um pouco. E aqui analisávamos agora estes dias os dados e se nós vamos observar com a quantidade de altas que temos tido, as pessoas com as 15 sessões
que são contabilizadas. É claro que as pessoas muitas vezes até fazem mais sessões em casa, mas com as 15 sessões e com o período de tempo que têm, com o número de altas que nós temos tido, ou seja, a rotação de utentes, por assim dizer, que temos tido, demonstra-nos que isto tem sido uma mais-valia. Porque os utentes até podem melhorar um pouco mais rápido com este programa do que estar a fazer o tratamento presencial. Talvez por esta questão da responsabilidade. Eu acho que é muito isto, e de transferir depois para o seu dia-a-dia, porque todos os jogos são muito transferíveis para o dia-a-dia. E a pessoa pode, inclusivamente, no seu tempo de trabalho, na sua pausa ativa, que também são incentivados a fazê-lo, executar os próprios movimentos. Consegue-me descrever, sem imagens, não é? Que tipo de exercícios é que estamos a falar? Sim, ou o jogo, por exemplo, como é que é o jogo? Temos por exemplo, em que simulamos a condução de um barco. Ou seja, temos o cotovelo está ligeiramente fletido, ou seja, ligeiramente dobrado, e o objetivo será promover um movimento de rotação externa e interna do ombro. Portanto, o que nós vamos fazer é movimentar a nossa mão para fora e para dentro, ou seja, como se levássemos a mão em direção à nossa barriga ou a distanciássemos disso. E conduzindo um barco para, por exemplo, passar numa coisa que nós chamamos os checkpoints, ou seja, dar ali um objetivo ao jogo também. Ou seja, a pessoa não está propriamente a pensar, eu estou a fazer este movimento. Para nós, é interessante. Sabemos que a pessoa está a executar aquele movimento e sabemos como é que está a executar o movimento. Para a pessoa, não. Tem um objetivo que é: eu estou a conduzir um barco e vou apanhar este checkpoint, vou ganhar pontos, e é isso que lhes interessa. Isto em termos de dados, as pessoas têm que fornecer alguns dados. Portanto, essa parte não houve qualquer tipo de problema nem entrave no fornecimento de dados, não é? Não. O doente, portanto, vem de uma consulta em que faz a mesoterapia, que o objetivo principal é tirar a dor. Nós, quando faz a fisiotelreabilitação, é fazer justamente o movimento para retardar, justamente colocar os músculos mais no sítio para retardar aquele ciclo de dor e falta de funcionalidade. Portanto, o doente, depois de sair da consulta, de uma maneira geral, vai a uma consulta nossa da fisioterapia, é-lhes dada nesse dia, é avaliado o doente com as amplitudes de movimento, grau de dificuldade, de dor em termos funcionais, nas várias amplitudes que o ombro nos faz de movimento. Fazemos uma ficha e o fisioterapeuta programa. Temos à nossa disponibilidade cerca de 12 exercícios com variedíssimos movimentos que adapta para cada doente. Depois de vermos se o doente consegue dobrar mais o braço, esticar e levar atrás das costas, fazemos depois específico para cada doente, com resistências, com velocidades, com amplitudes completamente diferentes. Fazemos um jogo. Esse jogo, com vários exercícios, é dado ao doente, ele é que leva. Portanto, ele vai ter connosco sempre presencialmente, uma vez para levar a própria câmara, em que assim não termos de responsabilidade em como leva uma câmara, e nós depois mandamos-lhe por e-mail, ou através dele leva-nos uma pen, e em casa ele põe no seu próprio computador, que isso também, ao desenvolvermos, percebemos que havia alguns tipos de computador que não davam, e isto com a plataforma e com a Clinx fomos vendo isto, e precisamos hoje em dia, quando contactamos o doente, já lhe perguntamos que tipo de computador tem, e ele leva isto e instala em casa e faz os seus exercícios em casa. Sempre tem dificuldade em alguma coisa, contacta-nos via telefone, e-mail, ou, em alguns casos mais extremos, vai ter connosco e nós recomeçamos e explicamos-lhe tudo de novo para o doente fazer. Isto obrigou a um orçamento e a um investimento para adquirir este material. Concorremos a uma candidatura europeia e agora leva muito tempo e ainda não está disponível o dinheiro, portanto o SHO avançou com o dinheiro para a parceira e agora estamos a concorrer também com o SHO é o Centro Hospitalar do Oeste. O Centro Hospitalar do Oeste, sim. A Presidente do Conselho resolveu avançar porque, como teve benefícios e somos pioneiros, e agora no futuro temos agendados com a SPMS para levar isto ao SNS, porque está muita gente interessada. Portanto, os serviços partilhados e do Ministério o da SNS, Saúde. o Serviço Nacional de Saúde. Já estou muito habituada com estas siglas e me esqueci. Sim, para levar ao resto do Sistema Nacional de Saúde, para onde for possível, onde houver isto. Até porque a plataforma evoluiu, e com a nossa ajuda, já está no membro inferior e já está ao nível só de exercícios para a mão, e também já está. Quando diz a plataforma, diz a plataforma que foi desenvolvida por este parceiro que é a Clinx. A Clinx. E a plataforma é a Motify+. E vocês trabalharam também com o Instituto de Telecomunicações? Sim, investiu dinheiro, também nos ajudou na compra das câmaras. Portanto, cada uma destas entidades teve também o seu contributo para este projeto poder ver a luz do dia. Este tipo de parcerias são importantes para a inovação na área de políticas públicas. É importante ter este tipo de parcerias para conseguirem desenvolver projetos? Claramente. O conhecimento tem que ser partilhado.
e isto até foi uma das últimas candidaturas que já fizemos com um outro projeto também que estamos a desenvolver no hospital, dedicado aos nossos colaboradores. E quer queiramos, quer não, o conhecimento só pode ser feito assim, se houver parcerias, porque nós poderíamos muito querer até desenvolver esta parceria este projeto, mas tinha que haver quem o desenvolvesse, mas também tem que haver quem o apoie. E como nós sabemos, estas questões de fundos e tudo mais, não é? Isto tem que ser tudo muito apoiado. E a política, seja ela qual for, se nós formos a ver, tem todo um contexto. E o contexto é influenciado por muitas coisas. Portanto, nós, para fazermos algo bom e concreto, temos que nos unir e perceber onde é que cada um pode fazer a sua parte. Portanto, é assim um bocadinho abstrato, mas acho que é transversal a todos, não é? Como é que se faz a avaliação deste projeto para perceber se está a funcionar ou não? A avaliação fomos nós que fizemos uns estudos, juntamente com a parceira, mas mais nós, para ver a viabilidade, até porque está em cima da mesa, no novo ano, existir ou não, continuar a adquirir mais câmaras e expandir este projeto às outras unidades que até agora não tiveram capacidade. Ou seja, este é um projeto que terá continuidade, é isso que estão a avaliar ou já fizeram essa avaliação? Já estamos a fazer essa avaliação, sim. E já estamos na fase em que, portanto, tivemos que fazer o relatório de atividades e fazer de projetos novos para o novo ano em termos de SHO e conseguirmos imaginar para quantos mais doentes isto poderia ser útil, uma vez que só temos 10 câmaras e normalmente estão sendo ocupadas. E, portanto, quando está uma câmara ocupada, fica durante 4 a 6 semanas com aquele utente, não é? Portanto, não estamos a dar vazão. Além de que, pronto, Caldas pode dar porque vai dar ao concelho inteiro, aos vários concelhos de abrangência do SHO, da parte geográfica. Mas gostaríamos que os outros colegas, quer de Torres Vedras, quer de Peniche, também fizessem um trabalho idêntico. E então está pedido mais câmaras para se conseguir aumentar o número de utentes com isto. Porquê? Porque o nível de satisfação dos nossos utentes foi extraordinariamente elevado, foi 6.3 em 7. E, portanto, eles, a maior parte, dizem que recomendariam a um amigo para fazer. O que eles salientam, até pensávamos nós que era a poupança do seu próprio dinheiro, mas não, nós é que fizemos isso em termos, vimos que cerca de 30 mil quilómetros foram poupados durante agora estes 15 meses e os doentes dizem-nos para nós que era muito bom recomendar isto por causa do horário. Eles podem fazer isto de manhã, ao fim de semana, podem fazer várias vezes ao dia e nós cobramos-lhe 3 taxas semanais, se eles assim fizerem. Eles têm sempre que as cumprir, porque senão nós de facto mandamos-lhe e-mails, chamamos-os à atenção, dá muito trabalho de feedback, mas também disponibiliza muito pouco um fisioterapeuta. Enquanto que para tratar este volume de doentes e este número de sessões, que vai cerca de 2.000 sessões, um bocadinho menos, era preciso muito espaço físico e muitos utentes e muitos fisioterapeutas para fazer, não era com vários horários. Isto conseguimos com 2 fisioterapeutas, porque fazemos em parceria, convém sempre quando vá de férias, o outro fique, e conseguimos combinar aqui entre nós dois, fazer durante estes 15 meses que o doente teve sempre a fazer em casa com um ou com o outro, ou que no fundo disponibilizamos, o Paulo disponibiliza a entrega de câmaras, que é o Paulo que a faz sempre 3 vezes por semana, 1 hora, e depois eu estou praticamente 1 hora também por dia para ver se eles fazem bem ou não e depois corrigimos os dois, o que for preciso. Este projeto, e já percebi de alguma forma, pode ser replicado noutras instituições do Serviço Nacional de Saúde? Pode e deve. Da nossa parte. E sim. se pudessem dar conselhos a quem esteja a pensar em replicar algo idêntico, que conselhos, e com o que já aprenderam até agora, que conselhos é que poderiam dar? Olha, em primeira instância, a questão dos novos processos de trabalho. Em saúde, principalmente. Isto está visto na evidência científica. A primeira questão é que os próprios profissionais têm uma resistência muito grande, normalmente, aos novos processos, sejam os quais forem. Nesta questão da digitalização tem-se verificado isso como uma barreira ainda maior. Portanto, a primeira coisa é não dizermos não e não nos mostrarmos resistentes à mudança. Isto não vai substituir de modo algum o fisioterapeuta. Nunca nos vai substituir, porque nós temos um conhecimento diferenciado e a relação 1 para 1 é sempre diferente quando é estritamente necessário. É claro que isto facilita-nos algum trabalho, não é? Porque, como a terapeuta eu estava a dizer, conseguimos dar resposta a um número de utentes que não era expectável. Temos umas taxas de altas que são fantásticas. Neste momento está bem nos 75% e estamos a prever que se calhar vai chegar aos 80%. Alta clínica melhorada, atenção, porque também há algumas altas que terminam o programa e podem ter que fazer alguma complementaridade, mas é muito pouco. Nós estamos a prever chegar aos 80% de altas, não é? E isto é muito bom.
Há utentes que às vezes se calhar não melhoram o suficiente e aqui eles melhoram bastante. Portanto, a primeira coisa que nós podemos aconselhar é que realmente não tenham resistência à mudança, é experimentar. A própria empresa até facilita muito este processo porque empresta câmaras também para os próprios colegas poderem experimentar durante um mês, portanto explorar. Nós também quando começámos tínhamos muita vontade de começar, como é evidente, portanto logo aí nós não tivemos esse embate, mas também tivemos muitas dificuldades, como a terapeuta Leonor disse, nós já tivemos a ajudar também a desenvolver os programas, quer dizer, nós deparámos com dificuldades em termos do sistema operacional. E houve ali, de facto, um período em que nós tivemos que nos dedicar muito àquilo e houve muita frustração. Mas o resultado final compensa, quer dizer, 6.3 em 7 de satisfação. Termos altas como temos tido. Dar a resposta ao número de utentes que temos dado. Isto é fantástico. Portanto, nada como experimentar, primeiro que tudo. E só depois é que poderemos dizer que não ou sim. E é claro que isto tem que ser adaptado. Temos que pensar qual é o conjunto de utentes que eu tenho disponível para este programa. Fica apresentada a Fisiotelreabilitação, é um nome comprido, mas já se percebeu também que é eficaz. Agradeço à Leonor e ao Paulo a disponibilidade para nos apresentar este projeto. Obrigado. O que o Estado faz? Projeto de Fisiotelreabilitação esclarecido, um dos finalistas no Prémio ISCTE Políticas Públicas 2021. Noutros episódios do podcast O que o Estado faz, vai encontrar outras boas práticas em políticas públicas. No próximo episódio vamos falar sobre um projeto do turismo de Portugal. Este podcast é feito pela Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e por mim, Nuno Castilho Matos. Até já! O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.